Apoiado pelo Partido Comunista Português, Francisco Lopes. Muito boa noite. Boa noite. O porta-voz de Cavaco Silva veio hoje ao público dizer que o candidato está a ser alvo de uma campanha indigna e ignóbil, com ataques desonestos e cobardes. Como é que interpreta estas palavras? São afirmações da candidatura de Cavaco Silva. Eu reporto-me àquilo que é a realidade do país e à importância que têm tanto os vários assuntos nestas eleições presidenciais. Penso que a questão do BPN não é a única questão que se coloca ao povo português. Há muitas outras e decisivas para o futuro. Mas especificamente sobre o caso do BPN, até porque foi o Francisco Lopes que colocou a questão ao próprio candidato num dos debates presidenciais. É exatamente isso. Eu entendo que, não sendo a única questão, havendo muitas outras, essa é uma questão importante a esclarecer. O que é importante esclarecer para si? E para mim, coloquei-o nesse debate. Pela primeira vez coloquei essa questão ao candidato de Cavaco Silva, ele embatucou, não respondeu, e coloquei-o no ponto que me parece certo, em que é necessário esclarecer para o presente e para o futuro. E tem esta dimensão. Em primeiro lugar, é necessário esclarecer quem são os responsáveis pela fraude e a gestão danosa no BPN. E a quem serviu essa fraude e gestão danosa. E isso é um elemento. Está nos tribunais, mas convém todo o esclarecimento político acerca disso. Mas há um outro aspecto. E esse outro aspecto é o facto de ter havido uma decisão do Governo, da maioria da Assembleia da República, com o entendimento com o Presidente da República, Cavaco Silva, para, num curto espaço de tempo, foram 4 dias apenas, decidir e promulgar, portanto, uma lei que nacionalizou, isto é, apropriou os prejuízos do buraco do BPN para o erário público, para todos os portugueses, ao mesmo tempo que deixou os acionistas, que eram responsáveis pela nomeação da administração, portanto, do BPN, deixou-lhes todos os seus ativos, todos os seus valores, todos os seus lucros. Francisco Lopes, vamos então por partes. Não, mas este é um aspecto fundamental, porque há aqui, eu queria sublinhar este aspecto, é que há aqui as responsabilidades de quem fez a fraude e a quem serviu a fraude. É preciso apurar tudo isso. Mas há uma outra responsabilidade que envolve Cavaco Silva, como Presidente da República, o Governo do PS, Manuel Alegre, enquanto elemento da maioria do PS na Assembleia da República, que tomou a decisão de nacionalizar o banco. Nacionalizar não. De trazer para o erário público, para a responsabilidade de todos os portugueses, um buraco que já vai em 5 mil milhões de euros e pode ir a 7 mil milhões de euros. Mas vamos por partes. Eu quero perceber qual é a sua posição e qual é a posição do Partido Comunista Português relativamente a este ponto que agora está no centro do debate político e que tem a ver com o pedido de esclarecimento que Manuel Alegre faz para que Cavaco Silva diga a quem comprou as ações e a quem vendeu as ações com um lucro de 140%. Qual é o seu ponto em relação a isto? O meu ponto é este. Estou aqui como candidato a Presidente da República. E o meu ponto foi aquele que coloquei ao candidato Cavaco Silva. Cavaco Silva procura distrair as atenções da fraude que houve antes da intervenção do Estado, falando das administrações posteriores. Manuel Alegre procura distrair-nos das responsabilidades do governo de Cavaco Silva, ele dele próprio, na intervenção que houve, que levou à apropriação pública do buraco do BPN. Mas também pede ao candidato Cavaco Silva que diga quem é que lhe comprou as ações. Eu exijo esclarecimentos a todos e de tudo. Os esclarecimentos de quem são responsáveis da fraude, a quem serviu a fraude, e o esclarecimento e responsabilização daqueles, e entendo que é Cavaco Silva como Presidente da República, o Governo do PS, a maioria da Assembleia da República e o próprio candidato Manuel Alegre, para além de defensor de Moura, aliás, mas defensor de Moura não estava. Quem acha que serviu a fraude? Eu acho que é necessário esclarecer isso. Há muitos elementos que estão apurados. Mas já foram enviados para o BPN qualquer coisa como 5 mil milhões de euros. Para onde foram? Para onde foi esse dinheiro? É dinheiro que o Estado português, o erário público, se vai responsabilizar no futuro. E essa é uma crítica que faz à atual gestão do banco, nomeada pela Caixa Geral de Depósitos? Não. Esta é uma crítica que eu faço ao tipo de intervenção que houve. Porque logo à partida houve a opção do Governo do PS, do Presidente da República Cavaco Silva, da maioria na Assembleia da República... Mas essa foi a decisão de nacionalizar o banco? Não é de nacionalizar o banco. E o Partido Português votou contra no Parlamento. Eu estou a falar como candidato a Presidente da República e reafirmo isso. Houve uma decisão que foi pegar naquilo que era o BPN, com prejuízos, portanto, colossais, com uma situação de fraude, de gestão fraudulenta, e apropriar esses prejuízos. Mas, ao mesmo tempo, não foi nacionalizado o conjunto das empresas que faziam parte do grupo SLN. Isto é, prejuízo para o Estado, para todos nós. E os lucros, os ativos e os valores continuarem nos acionistas que foram responsáveis pela nomeação desta administração. Francisco Lopes, nesta pré-campanha, tem acusado Cavaco Silva de incluir na sua campanha, e passo a citar, colaboradores e financiadores responsáveis pela fraude e pelo buraco. Quer concretizar? Eu não preciso de concretizar porque isso está mais que esclarecido. Não, mas está a falar de quem? Faz uma afirmação destas? Eu identifiquei mesmo
quando confrontei o candidato Cavaco Silva, a propósito desta decisão política de intervir no banco em consonância com o Governo, de maneira a prejudicar o erário público, identifiquei que a fraude foi promovida por responsáveis concretos, nomeadamente Oliveira Costa, que foi ex-colaborador, ex-ministro de Cavaco Silva, mas mais que isso, foi financiador da sua campanha em 2005. Isso é público, notório, está divulgado em toda a comunicação social. Mas a questão que eu coloco, essencial, relativamente ao VPN é essa. Apurem-se todas as responsabilidades. Mas tirem-se as ilações em relação ao futuro. Porque o caso do VPN... E qual é a ilação que o senhor tira em relação ao futuro? O que é que deve acontecer ao banco? A ilação que eu tiro é esta. É que as decisões do poder político, de sucessivos governos, do atual Presidente da República, é guiada não pelo interesse nacional, mas por, em todas as circunstâncias, satisfazer os interesses dos grandes grupos económicos e financeiros. Como é que se pode, num dia, decidir, envolver verbas do Estado que são milhares de milhões de euros e depois, ao mesmo tempo, estarem a impor sacrifícios a todos os portugueses, com cortes de salários, cancelamentos de pensões, cortes nos serviços públicos, cortes nos ajudos de família, comprometimento do desenvolvimento. Mas esta é uma questão... Está claro. Está claro o que acabou de dizer. Não, mas esta é a questão essencial. É que falar do BPN é falar do dinheiro público. E no momento, na fase em que se diz que não há dinheiro para desenvolver o país, para aqueles que precisam, para os salários, para as pensões, para os serviços públicos, então, de um momento para o outro, o Presidente da República entende-se com o Governo e manda publicar um decreto que chama à responsabilidade do Estado, portanto, cobrir um buraco de milhares de milhões de euros. Deixa-me então perguntar-lhe, para que não continue a entrar dinheiro do erário público do BPN, o PCP defende que o banco deve ir à falência? Eu insisto, estou a falar enquanto candidato a Presidente da República, Está bem, mas apoiado pelo PCP, apoiado pelo Partido Ecologistas Verdes e colhendo um apoio cada vez mais diversificado de pessoas sem filiação partidária. Mas para não ter que entrar mais dinheiro do erário público, o que é que deve acontecer ao banco? É fechar? Para referir a minha posição. Relativamente ao BPN, é necessário ser feito um levantamento exaustivo da situação e ser, neste momento, tomado o conjunto de decisões que permitam salvar até onde for possível o interesse público. E isso deve envolver o esclarecimento exato da situação e se há alguma hipótese relativamente ao futuro do banco e deve envolver ainda a avaliação dos responsáveis gestores e acionistas da SLN, porque há um conjunto, hoje tem um outro nome, esse grupo... E essa responsabilidade, essa avaliação é do Governo, da Caixa Geral de Depósitos, de todas as instituições? É do Governo e das estruturas que estão neste momento responsáveis. Qual acha que vai ser ou está já a ser o impacto político deste caso na campanha eleitoral? Eu penso que há um impacto grande, mas está-se a procurar transformar este caso num grande ruído, para ocultar tudo e ocultar mesmo aquilo que são os problemas essenciais que aqui estão. E os problemas essenciais que aqui estão, no caso do BPN, é um critério de decisão política que é o oposto àquilo que é o interesse nacional. E essa é uma das razões porque a minha candidatura se assume como uma candidatura de ruptura e mudança, que deve colocar, portanto, a intervenção dos responsáveis políticos, a começar pelo Presidente da República, pelo Governo, em função dos interesses do país, dos interesses do povo português, dos trabalhadores portugueses, das novas gerações e dos mais idosos, e não sempre ao serviço dos interesses dos grandes grupos económicos e financeiros. Há um buraco. São 5 mil milhões de euros. Podem ser 7 mil milhões de euros. E aí vai o dinheiro de todos nós mandado para o buraco. Ao mesmo tempo que se impõem sacrifícios a todos os portugueses. Já o disse. É inaceitável este caminho. Isto tem que mudar. Não pode continuar assim. A sua candidatura é uma prova de vida para o Partido Comunista Português? A minha candidatura é um imperativo nacional. É uma candidatura que está colocada ao serviço do povo português como uma alternativa para o exercício das funções presidenciais. Mas é uma prova de vida para o PCP? Não é uma prova de vida, é o que eu estou a dizer. É uma candidatura que se assume como uma alternativa para o exercício das funções presidenciais. Se não fosse a minha candidatura, o povo português não tinha alternativa, portanto, em quem votar para marcar um rumo diferente para o país. Manuel Alegre não podia ter sido uma alternativa? E isto por uma razão clara. É que todas as outras candidaturas, Cavaco Silva, Manuel Alegre, Fernando Nobre, Defensor de Moura, estão comprometidas de uma forma ou de outra com o rumo que afundou o país, com o rumo do declínio nacional, com o rumo das injustiças sociais. E isso mesmo está presente na forma como se pronunciaram sobre o Orçamento de Estado para 2011. Também é deputado na Assembleia da República desde 2005. E por isso assumo as minhas responsabilidades, sempre batendo por uma mudança política, com nenhum comprometimento neste rumo de afundamento do país e de injustiça social. Se houver uma segunda volta, o senhor pode virar para Manuel Alegre? Mas é muito importante sublinhar este aspecto.
sublinhar este aspecto, e irei à questão que me está a colocar, é que o orçamento para 2011, para além da responsabilidade do Governo, do entendimento entre o PS e o PSD, tem uma marca de todos os candidatos a Presidente da República. Cavaco Silva foi o patrocinador desse orçamento. Mas, um a um, Manuel Alegre, Defensor de Moura, Fernando Nobre, todos deram o aval ao orçamento. Uns dizendo que era um mal menor, outros dizendo que era o orçamento possível. Para mim, é um mal maior e é um orçamento impossível para o futuro do país. Mas qual era a alternativa do país, de Portugal, sem orçamento? Como é que nós estaríamos agora? Sousa, não é sem. Não é sem orçamento. É com um orçamento que traduz a um outro rumo. Como é que se pode aceitar, num momento em que o país está com os déficits externos que está, uma aposta num orçamento de Estado que significa recessão económica? Mais liquidação da produção, mais desemprego, mais dependência. É isso que vai acontecer ao fim deste ano de 2011 e hoje já todos o reconhecem. Como é que pondera nessa análise, nessa avaliação de que faz da situação a crise internacional que tem afetado todos os países, incluindo países que têm servido de modelo para o Partido Comunista Português? Ainda hoje soubemos que o regime cubano vai despedir 1.300.000 funcionários públicos. Também, portanto, responderei a esta questão, que não é exatamente nos termos em que a coloca, mas deixe-me, portanto, colocar o problema em relação ao orçamento. Não é a crise internacional, são as opções nacionais. Mas se fala da crise e se fala da situação do país... Nós estamos a perguntar como é que pondera a questão da crise na situação em que estamos. Eu acho que ainda justifica mais que se aposte na produção. No aumento da produção nacional, na criação de emprego, na redução das importações, no aumento das exportações, na valorização das pequenas e médias empresas, na valorização... Quando fala na necessidade de uma maior produtividade a nível nacional, isso significa trabalharmos mais? Mais produtividade, mas mais produção. Aproveitar os recursos nacionais que temos, apoiar as pequenas e médias empresas e não seguir isto... Mas para isso é preciso dinheiro. É preciso dinheiro e é preciso determinação e uma estratégia para a produção nacional e não abdicar dos interesses nacionais, não estar a servir, como neste momento acontece, os grandes grupos económicos que aumentam os seus lucros, enquanto o país declina, as pequenas e médias empresas. Mas como o Francisco Lopes me dizia há pouco, é candidato à presidência da República, e eu remeto para a questão política que há pouco lhe fiz. Mas há aqui uma questão muito relativamente a uma segunda volta, se estivermos perante esse cenário político, qual será o seu sentido de voto? O que afirmo é isto. É preciso um novo rumo para o país. E só a minha candidatura traduz esse novo rumo para o país. E ainda em relação à questão do orçamento, portanto, o que é que se traduz aqui? Uma mudança que eu proponho. Não é aceitável que, a partir de cada um dos dias do início deste ano, esteja a cair sobre o povo português um conjunto de medidas de cortes de salários, congelamento das pensões, ataque aos serviços responda à minha pergunta. Mas a sua pergunta tem tudo a ver com isto. Porque nós não estamos aqui a discutir palpites. Não estamos aqui a discutir etiquetas. Nós estamos aqui a discutir o futuro do país. O país está numa situação muito difícil. Implica uma mudança profunda. Acredita que vai haver